Ele lançou um livro sobre a Paris ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou conversar com Alan Riding, por favor. Alan, o Hemingway escreveu um livro chamado Paris é uma Festa, né? Um período anterior à Segunda Guerra. E você mandou ver esse título, que é ótimo. Paris, a festa continuou. A vida cultural durante a ocupação nazista, 1940 a 44, pela Companhia das Letras. Você não tem idade para ter vivido essa farra toda, né? Não, graças a Deus, mas primeiro, morando em Paris, de uma certa forma, Paris é ainda um teatro para aquele mundo. Eu fiquei, quando estava investigando para esse livro, eu fiquei pensando que tudo aconteceu nos mesmos lugares onde eu estava, porque Paris, o centro de Paris não muda, você sabe bem, né? Então, quando eu ia para a ópera, eu pensei, bom, mas em 40, 42, toda aquela parte estava cheia de oficiais alemães, porque eles adoravam a ópera e o balé. E quando eu estava até caminhando pelo Champs-Élysées, eu pensava, cada meio-dia vinha a mudança da tropa, e aí descendo o Wehrmacht, o exército alemão descendo pelo Champs-Élysées. Então, de uma certa forma, os fantasmas da ocupação ainda estão presentes. Aliás, não só nessa época, mas eu acho que Paris é uma máquina do tempo, né? Você vê, por exemplo, acontecimentos dos anos da Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, tem onde o Jaurès, o jornalista, foi assassinado, tem lá o mesmo botequim, o mesmo bar onde ele foi assassinado. É uma viagem pelo tempo, né? Então eu imagino como deve ter sido essa sensação para você. Inclusive também dos oficiais da SS, dos soldados da SS, que se banhavam nos repuxos da Praça de l'Obélisque ali, eles tomavam banho ali, né? Agora, e aí você diz que você passou a maior parte da vida na Inglaterra. Nasceu no Brasil, como é que é? Um pouco de biografia. Pouco de biografia. Realmente, eu tenho morado em 4 países. O Brasil, nasci no Brasil, fiquei até 11 anos, depois voltei como correspondente do New York Times nos anos 80. Então, em total, são 16 anos no Brasil, mais essa semana. Você voltou há uma semana? Então, são 16 anos e uma semana. Na Inglaterra, foram poucos anos. Fui estudar na Inglaterra, mas só 13 anos. Inglaterra. Aonde? Estudou aonde? Estudei no norte de Inglaterra, depois na Universidade de Bristol, depois em Londres, depois entrei em jornalismo para sair daquela pequena ilha de muita cultura, mas muito cinza e chovendo muito. Depois de ser criança no Brasil, francamente é difícil fechar todos os sentidos e morar num paizinho com esse. Então, eu entrei no jornalismo para fugir de Inglaterra, né? Um pouco injusto admitir isso. Então, acabei muitos anos no México e agora também muitos anos em Paris. Então, a realidade é que eu tenho passado pouco tempo na Inglaterra. Eu acho que, até digo para os meus amigos, é um milagre que ainda falam um pouquinho de inglês. Mas, quer dizer, você foi Paris, foi pesquisando. Você, hoje em dia, qual é a sua atividade? Você continua como jornalista? Bom, jornalista de uma certa forma, é uma coisa que não desaparece. Então, ou é uma doença ou é um privilégio, mas de todo jeito você não se cura. Ou as duas coisas. Né? Então, ainda sou jornalista, mas na prática eu estou passando mais tempo escrevendo livros. Você foi convidado para escrever para um jornal inglês agora, recentemente? Não, jornal inglês não. Quer dizer, eu trabalhei 30 anos no New York Times e ainda faço algumas matérias de vez em quando para eles. Mas... você já foi convidado para ser espião também? Bom, isso no começo... eu acho que... MI6, é isso? Bom, isso... Na época tinha... Ou não pode revelar? Agora acho que eu Estamos posso... aqui ao lado de um James Bond. Não, acho que eu posso, mas naquele filme dizendo eu posso, depois vou ter que matar. Então... eu posso contar, mas aí vou ter que te matar. Mas foi assim. Não, mas foi... Eles me escolheram. Naquela época eles tinham professores da universidade que foram pagos até pelo serviço MI6, que era o serviço do James Bond. Mas era antes de James Bond, então eu não estava querendo ser James Bond. Era Fleming, né? Mas depois, quando eu decidi não ser espião e eu vi o que passava com James Bond,
e com todas as blondes. E as mulheres, todas, você falou. Eu pensei, o que eu perdi, realmente? É verdade. Então, coitado do jornalista, em vez disso, em vez de perseguindo espiões soviéticas muito bonitas, eu estava fugindo governos militares da América Latina. Então. Que interessante, né? Mas eu escolhi mal. Mas o Alex também podia ter sido espião e acabou sendo perseguido sexualmente pelo Pinochet. Então você vê que... Agora, Alan, você falou aí do MI6. O MI6 seria o correspondente ao CIA, né? Exatamente. E o MI5, que é interno, seria correspondente à FBI. Correto. Existe uma grande rivalidade entre os dois serviços? Existe, mas menos que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, no caso do ataque de 11 de setembro, 9/11, revelou a total disfuncionalidade entre a CIA e a FBI. E isso não é tão grave na Inglaterra. Talvez porque a Inglaterra já não é o grande império que era. Então, todo mundo está cortando orçamento. Daqui a pouco vai ter uma Royal Navy, a Marinha Real, sem barcos, porque já não tem dinheiro para nada. Então, nem para barco? Quase não tem. Então, eles têm um barco que mandaram agora para Malvinas, só para evitar ou para provocar, não sei, outra confrontação com os argentinos. Não, mas então o barco, não... espero que não chegue a isso. Mas, Dona Cristina não força essa barra só para ganhar popularidade, né? Porque não tem sentido. Mas, enfim, vamos voltar aqui para Paris. Antes, eu quero só dar uma passadinha de volta pela Inglaterra. Você sabe, você conhece, claro, a história dos 4 espiões de Cambridge, né? E que eram todos ligados, estavam no topo do serviço de espionagem inglês. Isso nos anos 30. E um era primo da rainha, né? E esse, que era primo da rainha, ficou todo mundo querendo, ninguém descobriu, até que ele, nos anos 80, falou, eu era o quarto. Né? 2 eram homossexuais e 2 não eram, acabaram na Rússia, o Philby, aquela turma toda. Exatamente. Nem isso atraiu você, com a vontade de ser espião, não, né? Não quis aceitar. Tinha sempre o mistério do 5º homem. O 5º homem. Então, quem era o 5º homem? Era você? Não, eu tinha pensado, se eu entrasse lá e eles procurando desesperadamente... Então, pode esperar. Não, vamos ver o currículo, dizer, esse cara nasceu no Brasil, deve ser o 5º homem, infiltrado no Império Britânico, não, pela BIA, não a Brazilian Intelligence Agency, não? O que seria? BIA. Um bom nome. Agora, aí o livro fala de Paris, que a festa continua. Em que sentido? Você está falando do ponto de vista artístico, teatros. Conta um pouco. Exatamente. Como é que é isso? Não, bem pronto, os alemãos queriam que a cultura voltasse a ser... Porque Paris, nos anos 20 e 30, realmente era centro cultural do mundo ocidental. Tinha uma concentração de artistas, talentos, escritores, pintores, tudo. Era o que é Nova York hoje, digamos. Né? Ainda mais, eu diria, ainda mais. Nova York e Xangai. Tá. Juntos. E um pouquinho de São Paulo, vamos dizer, para não esquecer que estamos aqui. Não, então, os alemães queriam que essa vida continuasse ou voltasse para mostrar que a vida era normal. O francês, claro que tinha soldados alemães por aí, de uniforme, mas não era um perigo. A normalização era a ordem. De outro lado, muitos franceses pensavam, bom, nós somos superiores aos alemães em cultura. Perdemos politicamente, economicamente, sobretudo militarmente. Foi uma invasão, uma ocupação que durou apenas 4 semanas para a conquista da França. Foi uma coisa absolutamente incrível. Mas eles pensavam, pelo menos vai mostrar que culturalmente ainda somos superiores aos alemães. Então isso foi justificando a participação. Então, finalmente o artista, em grande parte, um pintor, né? Mas um músico. Ele é músico, não era político, não era ideológico. Então, quando tinha violinista numa orquestra, então o chefe chama, bom, vamos começar a repetição segunda-feira, um bailarina. Então, tinha que comer, tinha que viver, então ia. E aí, então, continuava. A pergunta, de uma certa forma, é se deve ter continuado, se moralmente era a coisa correta ou era já aceitar uma colaboração com uma ocupação, uma ditadura.
Uma das coisas que me levou a esse assunto do período muito intenso de 4 anos da ocupação foi exatamente minha experiência na América Latina, que foi durante os anos 70 e 80, como jornalista, vendo muitos países que estavam não ocupados por uma força estrangeira, mas ocupados pelos próprios exércitos, não? Então, ditaduras militares de vários tipos, e outras ditaduras mais pessoais, como a família de Somoza, os Trasna e tudo. Então, vendo também, na minha experiência, quais eram as opções dos artistas e os escritores. E, sobretudo, o escritor me interessava, porque eu via que o prestígio do escritor é muito grande na América Latina, como era na França. E esse prestígio se traduzia numa certa responsabilidade, que tinha que usar o prestígio para denunciar de uma certa forma o que estava acontecendo. Isso não, né? Exatamente. E eu acho que na América Latina, aliás, melhor que na França dos anos 40, na América Latina, os artistas e, sobretudo, os escritores, cumpriram essa responsabilidade. Fizeram muito bem. Na França, alguns artistas, até grandes nomes do teatro, da dança, da literatura também, de certa forma, quase que aderiram a essa invasão alemã, talvez muitos por causa de um antissemitismo terrível que já havia na França. E dizem até, aliás, dizem não, provam que a Alemanha, em termos de antissemitismo, quando começa a perseguição aos judeus, era o 4º país da Europa onde havia mais antissemitismo. Tinha muito mais na Polônia, tinham mais na França, não com a medida terrível de exterminar uma raça, que só na cabeça de um louco, né? Mas que tinham vários países onde o antissemitismo era muito mais sério do que na Alemanha, no começo da guerra. Inclusive, o que tem de recusa de chegada de navios e de judeus em outros países que não foram aceitos, simplesmente, porque havia antissemitismo mesmo. Então, eu tenho a impressão que isso facilitou a invasão dos alemães e também essa adesão de alguns artistas não me entra na cabeça, porque na própria Alemanha, artistas como Peter Lorre e outros grandes atores foram embora sem saber falar outra língua, foram embora. Fritz Lang, diretor. No entanto, tem uns que ficaram, como tem um maestro famosíssimo, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, que passou a encampar o nazismo. Depois quis dizer não, depois da guerra falou, não, era só o artista. Mas não é. Você acha que faltou um pouco de empenho por parte da classe artística para denunciar, ou não, pelo menos não participar? Eu acho que a vontade de trabalhar, de participar é muito grande. Talvez a mesma necessidade de sobreviver, de uma certa forma. Mas também, sempre a gente vai procurando, que tanto eram resistentes, que tanto eram colaboradores. E isso foi uma coisa que foi mudando. No começo, realmente, tinha muita gente, a extrema-direita dos anos 30, estava muito feliz com a vitória alemã, porque foi uma derrota do comunismo, era uma derrota do judeu, a influência judaica, a derrota dos ingleses, teoricamente. Enfim, a extrema-direita estava muito feliz. Não era uma derrota da França, foi uma vitória do fascismo. Mas outros estavam numa grande confusão, porque a França, de repente, frente a essa derrota, estava sozinho. Sozinho porque os Estados Unidos não tinham o menor interesse em entrar na guerra, a União Soviética, naquele momento, estava aliado com a Alemanha nazista, e a Inglaterra estava ao ponto de ser invadida. Então, aí vem esse sentido que fazemos. Então, demoraram, eu acho, pelo menos 2 anos, até que começam a se organizar o que eu chamava uma resistência intelectual ou cultural. E aí foi tomando forma. Mas aí também cheio de contradições. Você tinha gente que estava participando numa resistência cultural, publicando jornais clandestinos, denunciando o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo estavam publicando livros e apresentando peças teatrais. Por exemplo, talvez o caso mais famoso, o Jean-Paul Sartre, que depois da guerra foi considerado como grande resistente, mas ao mesmo tempo, espera aí, mas ele também aceitou as regras impostas pelos alemães. Jean-Louis Barrault, grande homem do teatro. Também. Não, mas a mim o que eu acho, o que eu
me incomoda, que eu acho inconcebível, não é o fato de continuarem os espetáculos ou a edição de livros, ou seja lá o que for, é irem às festas, às recepções, depois de uma estreia, participar do coquetel. Isso aí é que eu, sabe... Não, e aí você tem toda a razão, porque, francamente, não tinha muita gente que ia condenar um artista que estava cantando e de repente tinha 20% de oficiais alemães do exército lá. Bom, ele estava cantando. Mas depois, saindo para a embaixada, para o instituto, porque aí saem as fotos. E isso era mau exemplo. Um mau exemplo porque o francês ordinário, lendo o jornal, se ele está lá... dizendo, então... E isso produziu muita confusão quando chegou o momento depois da ocupação, na depuração, porque aí os que chegaram para julgar os colaboradores eram gente que também tinha publicado. Então, para o público, dizer, mas peraí, esse que está julgando, eu vi que ele publicou um livro, como é que ele estava na resistência também? Então, o que eu descobri nessa investigação, que realmente é muito difícil, não tem preto e branco, e vai mudando as cores, e gente que começa de uma posição... E vai para outra. Não, e até, claro, isso foi 4 anos muito intensos, e vemos na América Latina os processos, seja de uma ditadura, uma dinastia, como a de Somoza, que durou 45 anos, mesmo a ditadura brasileira, que durou pelo menos 20 e tantos anos, vai mudando. E as atitudes da gente, as possibilidades de actuar e as posições da gente, quer dizer, a época de exílio, a época de retorno, a época de abertura. Então... Sabe o que me incomoda mais, Alan? É que no caso do nazismo, você ao compactuar com o invasor, você está compactuando também, quer queira ou quer não, com a matança dos judeus. Isso é uma coisa que eu fico assim... Eu acho que... Quer dizer, não era muito considerado, não, era um judeu. Eu acho que, para ser justo, primeiro, tinha pouca gente, pelo menos na França, que sabia em 42, 43, 44 que existia a exterminação. Quer dizer, gente, mas já por mais de 100 mil judeus franceses foram mandados para campos de trabalho. Foram 76 mil, foram mandados, mas ninguém sabia onde iam e sempre a teoria que iam para trabalhar, porque estavam mandando muita gente a trabalho forçado na Alemanha, gente que não era judeia, então tinha certa confusão. Eu acho que nos primeiros anos da ocupação, sobretudo nos primeiros meses, quando foi essa derrota, então o governo colaboracionista do Marechal Pétain e outra gente... do Laval, né? Laval, que era o número 2 dele, que era até pior, porque era um homem mais jovem e sabia o que estava fazendo. A gente tinha que culpar quem ia ser responsável pela derrota. Então, como o Marechal Pétain era um grande marechal do Exército, ele não podia culpar o Exército, que realmente foi responsável. Então, você culpa o judeu, você culpa a decadência do comunismo, você culpa toda uma série de coisas que... Então, aí foi aceitado um pouco. Mas quando começam as grandes deportações, aí você vê realmente começa uma reação francesa contra isso. E não é para justificar, porque realmente é uma vergonha, uma mancha muito escura na história da França. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, dos judeus morando na França, foram deportados 25%. Em outros países foi 80%, 90%. Então, tinha muitos judeus na França que também foram protegidos e salvaram. Tem uma coisa que me incomoda também, que é o seguinte, essas justificações. O Maurice Chevalier, no final da guerra, foi acusado de ter ido cantar na Alemanha, fazer um tour, não é, pela Alemanha. E ele se justificou dizendo que ele foi cantar na Alemanha, sim, mas para prisioneiros franceses ou trabalhadores que estavam em campos de trabalho, e só para franceses, que ele não cantou para os alemães. Que me parece uma desculpa meio esfarrapada. Em contrapartida, a Josephine Baker, que era francesa de coração, ganhou a Legião de Honra pelo fato de ter sido uma importante mulher na resistência. Né? Como intermediária, enfim, arriscou a vida. Não, ela foi um símbolo muito importante. Mas tinha vários, por exemplo, Edith Piaf, ela também foi cantar, agora depois ela tinha uma participação, certamente protegeu vários músicos judeus, amigos e o caso do Chevalier, o problema era, quer dizer, era como se disse da embaixada ou instituto. O problema é
a impressão que você dá. Então, fotos, mesmo que é verdade que ele foi cantar para os prisioneiros de guerra franceses, mas as fotos dele chegando em Berlim, recebido pelos oficiais alemães de uniforme, e isso é umas fotos que dão a volta do mundo. Então, naturalmente... Enfim, são coisas. O ser humano é difícil de se analisar mesmo, né? Mas eu acho que tem lições, quer dizer, sobre o comportamento humano que eu entendi lá, a fragilidade, a vulnerabilidade, mas também vendo o que acontece em outras partes do mundo hoje, quer dizer, na América Latina, esse processo de entender o que foram as transições, quer dizer, a nossa Comissão de Verdade, que também tem espelhos sobre isso, e vendo o que acontece, por exemplo, com artistas na China, como o grande artista Ai Weiwei. De um lado, eles botam ele na prisão, de outro lado, é uma manifestação que esse enorme, poderoso Partido Comunista Chinês tem medo de artista. Já que você falou em artistas, eu vou pedir para chamar a vinheta e a gente voltar, porque você tem um livro sobre Shakespeare, com informações assim espantosas. Agora, então, que tem filmes e livros, sempre tem, né? Rodando, dizendo que ele não existiu, ele era fulano, ele era ciclano, ele era nobre, mas não sei o quê. Vamos já saber sobre isso, por favor. Aqui ao meu lado, Alan Riding. A gente falou sobre Paris, a festa continuou, se passa durante a ocupação nazista em Paris. Tem fotos incríveis. Antes da gente falar do Shakespeare, eu acho que tem fotos separadas aqui. Vamos lá. Ó, aqui o que é? Isso é o Louvre. É o Louvre, né? Isso é o Louvre, que foi desértico, mas antes da ocupação alemã, eles tiraram todas as pinturas e foram esconder as pinturas. Então, essa foto foi tomada no começo, no momento da declaração da guerra, mas vários meses antes da ocupação alemã. Essa é a Grande Galerie. Ao lado está a Gioconda, a Mona Lisa, hoje mesmo. Mas que eles já sabiam que o Goering gostava muito de roubar quadro, né? Certamente. E se não sabiam, pronto, receberam a notícia. Aí. Bom, isso é o Marechal Pétain, lado esquerdo, o velho general da Primeira Guerra Mundial, e com o Hitler, a única reunião que tiveram, e aí quando se puseram de acordo para ter uma colaboração. E o Pétain estava completamente lelé já, né? Naquele momento não, mas no final já estava fora do campo. Quem é o oficial alemão? Não, acho que deve ter sido o tradutor. Pode ser. Deve ser o tradutor. E um falando... Sempre de couro esse cara, não é? Quanto animal tinha matado aí para pôr todo o exército de couro, né? Aí o Pétain está dizendo, te fudi na Primeira Guerra. E o Hitler está dizendo, mas eu estou te fudendo nessa. Que falta de educação, meu Deus do céu. Vamos mais. Aqui... Bom, aqui essa é uma reunião em Paris, no começo, no final da guerra, 44, tinha reuniões entre grandes artistas, uma coisa impressionante quando você vê quem está lá. Bom, no meio você vê Picasso, lado esquerdo de Picasso está Simone de Beauvoir, em frente de Picasso está Albert Camus, e o cara ao lado com a pipa é o Sartre, e tinha vários outros. E quem tirou a foto foi Brassai, que é um grande fotógrafo. Então, tinha essas reuniões, até umas pinturas atrás de Picasso que dá para ver. Mas aí já... Em que época isso aí? Essa foto é o quê? Isso, março 44. Quer dizer, já estava claro que a Alemanha ia perder a guerra, né? Mais ou menos. Mas, sim, estava claro, mas ainda não houve o desembarque em Normandia. Aí está o Sartre. Não? Sartre. Vamos mais? Bom, isso é um exemplo, quer dizer, a força da música. Os alemães mandaram muitas orquestras, porque finalmente a música não é, teoricamente, não é política, não é ideológica, né? Então, os franceses gostam, e todo mundo gosta da música alemã, Bach, Beethoven, Bruckner, Brahms. Então, aí, frente à Ópera de Paris, chegam coros aí, e na hora do almoço, pessoa passando lá, então pararam para ouvir a música alemã e os coros. O tempo inteiro, música. E isso foi uma das primeiras exposições que fizeram a França e os judeus. Então, era para convencer os franceses que os judeus eram responsáveis de tudo que mal que tinha passado. Então, isso foi uma parte em que dizem os judeus
maestros do cinema francês. Então, eles acharam que os grandes produtores, e na realidade tinha muita gente da Europa Central que tinha virado, como nos Estados Unidos, como Hollywood. Quem construiu Hollywood foram judeus da Europa Central. E aqui, então, eles botam a lista de todos os responsáveis de controlar o cinema francês. Vamos vamos passar rápido as fotos para a gente poder... Aqui... Isso foi a reabertura do Louvre. Aí está um marechal alemão que foi responsável. Já tinha tirado todas as pinturas, mas deixaram uma boa parte das estátuas. Então... Aqui é o general Rundstedt, né, que era encarregado, ficou encarregado de Paris durante um tempo. Quem mais? Vamos lá. Bom, aí está Edith Piaf visitando os prisioneiros de guerra franceses. E, bom, tendo uma história que ela tirou foto, mandou tirar fotos do grupo, depois quando voltou, a secretária dela estava na resistência. Então, depois tiraram fotos de cada pessoa e fizeram cartão de identidade falsos, porque se eles conseguiram fugir, então teria uma carteira de identidade. Então, Vira mais. Então, nosso Maurice Chevalier, também com os prisioneiros de guerra franceses, com aquele sorriso. Ele começou bem, quer dizer, ele foi lá e depois... Mas também cantou muito para os alemãos em Paris. Eu entrevistei ele aqui em São Paulo, quando ele veio, e já era uma pessoa assim meio cansada, e tinha um mau hálito pavoroso. Eu não sei se eu posso revelar, mas acho que ele já morreu. Não sei se... Mas não morreu por isso, não. Não, acho que não. A última aqui... Isso é Sacha Guitry, que foi um grande ator, diretor de cinema, dramaturgo, e ele foi processado depois da guerra. E, sobretudo, ele não foi um homem que denunciava os resistentes ou judeus. Ele sempre é um artista de muita vaidade, e quando os alemães disseram para ele, você é um monumento da cultura europeia, ele gostou disso, então continuou a vida dele, e de uma forma muito visível, muito Maxims, e muito visto, e muito... Então... Você sabe que ele continuou, depois que não era mais exigido nas sextas-feiras o uso de smoking no Maxims, ele continuava a usar smoking. E, de repente, chegou um novo rico que entrou no Maxims, viu ele de smoking, não conhecia, e perguntou, por favor, o senhor podia me indicar onde é que fica o toalete? Aí o Sacha Guitry olhou e disse assim, é muito fácil, o senhor vai em frente, tem uma porta, e na porta está escrito, cavalheiros, apesar disso, o senhor pode entrar, que é lá. Gentlemen, vous rentrez quand même. Ele tinha uma coisa assim da verve, né? Do francês. Mas vamos para o Shakespeare. É muito assunto, né? Vamos lá. Cadê o livro sobre o Shakespeare, muito Alex? Sério tudo isso, muito sério. Está aqui. Obrigado. Nossa. Tem... Esse aqui é inglês, não é? O Shakespeare foi inglês. Quer dizer, não está totalmente comprovado que era inglês, porque... Não, eu digo publicado em... É inglês, em algumas outras línguas também. Mas, quando falam que Shakespeare era inglês, mas também tinha uma versão que os árabes pensavam que Shakespeare era árabe. Então, o shake era shake, não? O Shakespeare. Shakespeare. O shake, então, ele tinha todo momento o mundo árabe dizendo, não, esse cara é do nosso, não é? Foi roubado de novo. Foi roubado, mais uma coisa roubada. E o que você acha dessa? Quais são as maiores curiosidades que te vem à cabeça assim? Não vamos dizer 10 ou 3 ou 5. Não vamos dizer 10, não. Mas talvez tenha, tenha separado. Uma das coisas que todo mundo gosta de falar, se ou não Shakespeare existiu, quem escreveu Shakespeare, esse tipo de coisa. E realmente não tem muita importância. Quer dizer, a surpresa, se o Shakespeare chamasse Jô Soares, poderia ter sido, também não conta. O importante é a obra, que foi uma espécie de iluminação para toda uma geração e até o dia de hoje. Tem todo um século, né? Representa todo um século, né, o Shakespeare. O século, mas a modernidade de Shakespeare... o que marcou o século da Elizabeth foi exatamente, acabou sendo o Shakespeare. Mas você, como brasileiro inglês, na sua opinião, palpite, é possível que o Shakespeare não tenha sido Shakespeare, e sim um lorde que não deixava que soubessem que aquela obra maravilhosa era dele, mesmo pela história, o filme agora,
que a rainha sabia, porque conhecia ele desde jovem, sabia que era dele. Então, por que ele teria pudor em não revelar que aquilo era, que o trabalho todo era dele? Você acha que é possível? Bom, o candidato principal para isso era o Earl of Oxford, Isso. não? E ele morreu muito antes das várias peças foram escritas, peças as últimas tragédias. O Oxford já estava morto. Mas também tinha outras versões que, no começo, quer dizer, o outro grande dramaturgo, Christopher Marlowe... O Marlowe era o autor? Primeiro disseram Marlowe, mas Marlowe foi matado num assalto bem cedo. Mas dizendo, não, então... Sempre a gente gosta de conspiração. Quem não gosta? Então, disseram, não morreu. Ele foi para a Itália. Por isso que tem tantas peças de Shakespeare que estavam baseadas na Itália. Uma versão, depois outra, depois o Bacon, enfim. É uma mistura de conspirações. Até dizem que Shakespeare matou Kennedy. Não sei se há algum fundo de verdade. Bom, pelo menos pode dizer, matou muita gente, porque das peças de Isso, Shakespeare morre muita gente. E eu acho graça que é o seguinte, o lado marginal desses gênios, né? Quer dizer, o Marlowe, o próprio Shakespeare, tem um grande autor da época, que me foge o nome agora, que também tinha uma atividade marginal fantástica. E o fato do Shakespeare se assinar sempre quando a profissão, ele botava empresário. Bom, ele era proprietário da companhia também, então era um dos membros. Ele era uma espécie de cooperativa de atores, escritores. Ele botava... Ben Jonson também, Ben que é um Jonson, autor Johnson acabou em prisão várias vezes por ofender o James I, exatamente. Era muito perigoso também para o Shakespeare, porque você escrevendo peças sobre a história real de Inglaterra, então tinha que tomar muito cuidado. Mas uma peça a favor do Tudor, né? Exatamente, uma peça que você conhece bem, o Ricardo III. Então, ele trata Ricardo III muito, muito mal, e talvez muito pior do que ele merece, mas porque ele tinha que justificar... Agradar a rainha. Agradar a rainha e justificar o golpe de Estado do avô da rainha. Então, que realmente o Henrique VII, que é o pai do Henrique VIII, que era muito conhecido, que era o pai da Elizabeth, mas Henrique VII não tinha muito direito de estar lá. E ele tumbou o Ricardo III, então, na história, Ricardo III virou um monstro, não, deformado e perverso e assassino, e muito pior do que era. E através dos tempos ele foi ficando mais aleijado nos quadros onde era pintado. Exatamente. Era realmente... Não tem nenhuma prova, ele tinha assassinado os príncipes, não tem nenhuma prova. Mas Shakespeare... E o engraçado, a força de Shakespeare é que a grande maioria dos ingleses pensam que a história da Inglaterra é essa. Tá certo, eu também. Bom, eu conversei com Alan Riding. Muito obrigado por esse livro. Daqui a pouco a gente volta.